Pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Fernanda Queiroga, sou especialista em Direito Administrativo e hoje vamos iniciar um papo sobre preclusão e reequilíbrio econômico-financeiro. Para isso, vamos conhecer o Instituto da Preclusão, se há equivalência com a prescrição, como incide a preclusão nos institutos do reajuste, da repactuação e do reequilíbrio econômico-financeiro, também chamado de recomposição do equilíbrio contratual ou revisão contratual. Pessoal, esse tema será dividido em alguns vídeos, porque são várias informações que vou trazer para vocês. Então, como o vídeo ele se tornaria muito longo, né? Então, nós vamos dividir o assunto em alguns vídeos. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Bom, antes de mais nada, o que é preclusão, né? A preclusão, ela se refere à perda de uma faculdade processual, ou seja, da oportunidade de manifestação, né, ou prática de um ato no decorrer do processo. Quais os efeitos da preclusão? A preclusão, ela é responsável pelo impulsionamento do processo, é a força motriz. Por quê? Porque cuida da sequência do procedimento. Esse instituto, ele trata de definir a atuação de cada parte, definindo onde termina a prática de cada ato. A preclusão, ela não acontece, gente, sempre da mesma forma ou pela mesma causa. Por isso, encontramos os seguintes tipos de preclusão. Nós temos a preclusão temporal, né, que é a mais comum. Ela ocorre quando os prazos não são respeitados, implicando na perda da faculdade de praticar o ato processual cabível, ou seja, esgotou o prazo, né, para que o ato processual seja praticado. Ela é fruto da inércia da parte. Por exemplo, o juiz ele proferiu uma decisão por meio da qual ele ordena a produção de prova testemunhal e indefere o requerimento formulado pelo cidadão X, né, de produção de prova pericial. Então, o cidadão X, ele queria a produção de prova pericial, mas o juiz, ele indeferiu esse pedido e deferiu a produção de prova testemunhal. Se a advogada do cidadão X, ela não adotar providências para a interposição do recurso dentro do prazo legal, que nesse caso é de 10 dias, o cidadão X, ele não poderá mais recorrer. Em razão de quê? Da preclusão temporal. Temos a preclusão consumativa, que está ligada ao fato de que um ato que já foi praticado pela parte não poderá ser renovado, ou melhor, é a impossibilidade de se praticar determinado ato, pois ele foi praticado anteriormente e esgotou o quê? Os efeitos do ato que deveria ter sido praticado. Vamos lá. Suponhamos que o juiz ele profira uma sentença acolhendo o pedido formulado pelo cidadão X. A advogada do réu tem, então, o prazo de 15 dias para interpor o recurso de apelação. Porém, resolve apresentar a petição recursal antes do fim do prazo, ou seja, no 10º dia. Se depois, lá no 12º dia, a advogada perceber que deixou de alegar algo que só pode ser alegado na apelação, já era. Não poderá mais alegar, apesar do prazo recursal ser de 15 dias. Por quê? Porque com a apresentação no 10º dia do recurso de apelação, consumaram-se os efeitos do ato de interposição do recurso. É esta consumação dos efeitos que conduz à expressão
preclusão consumativa. Agora vamos para a preclusão lógica, que está associada com a questão, prática de adequação. Ela consiste na perda da faculdade de praticar um ato processual que seja incompatível com outro realizado anteriormente. Imaginemos que o juiz, contrariando interesses do cidadão X, que é o autor, que entende que a prova pericial é inútil, o autor entende dessa forma. Então, o juiz, ele vai ordenar o quê? A perícia, que seja realizada a perícia. E, para tanto, ele nomeou um perito. O advogado do autor, ele pretende, então, recorrer e o prazo para o recurso é de 10 dias. Por quê? Porque ele não queria isso, ele queria outra coisa, tá bom? Acontece que ao mesmo tempo, com o começo do prazo recursal de 10 dias, foi iniciado o quê? O prazo de 5 dias para que ambas as partes indiquem os seus assistentes técnicos e apresentem o quê? Os seus quesitos. Percebam agora o detalhe. Olha o detalhe. Se o advogado apresentar dentro do prazo de 5 dias a peça processual por meio do qual ele vai indicar o assistente técnico e formular os quesitos, sem deixar registrado na peça que o autor está reservando o seu direito de recorrer, o recurso, gente, não poderá mais ser interposto, mesmo que ainda não tenha se encerrado o quê? O prazo de 10 dias. Por quê? Porque a falta da reserva implicou na aceitação tácita da decisão do juiz. Este é um típico caso de quê? De preclusão lógica. Temos também a preclusão pró-judicato ou pró-iudicato. Ela é menos conhecida, mas não deixa de ser importante. Por quê? Porque ela está ligada ao poder do juiz. É a extinção de um poder do próprio juiz, ou seja, na impossibilidade de decidir novamente aquilo que ele já analisou. Como é que funciona na prática? O juiz, ele não pode voltar atrás nas decisões que deferem a produção de provas, concedem medidas de urgência, decidem matérias que não são de ordem pública, como as referentes às nulidades relativas. Temos também a preclusão administrativa, aplicada na esfera administrativa, sendo necessário observar os princípios do direito administrativo, tais como o princípio da legalidade, da segurança jurídica, por exemplo. Ela ocorre quando expira o prazo fixado em lei para a prática de determinado ato processual. Essa preclusão administrativa, na realidade, gente, ela consiste na restrição de uma faculdade processual originalmente assegurada ao sujeito, em virtude dos eventos verificados ao longo do processo administrativo. A preclusão no processo administrativo, ela pode se manifestar de 3 formas. A temporal, que a gente já viu a definição, Aí no processo administrativo, nós temos, por exemplo, o interessado, ele dispõe de um prazo para interpor recurso contra a decisão proferida em licitação. Ele tem um prazo. Decorrido esse prazo, o recurso não pode mais ser interposto, tá? Ele perdeu o prazo. Seria a preclusão temporal. Temos a preclusão consumativa, por exemplo, se o sujeito formulou proposta lá na licitação, ele não pode modificá-la posteriormente, claro, ressalvadas as hipóteses, que são facultadas pela lei. Temos também a lógica. A preclusão lógica, gente, ela envolve uma presunção sobre a vontade do sujeito. Se existem diversas alternativas de conduta reciprocamente excludentes entre si, a opção do sujeito por uma delas significa o quê? A rejeição quanto às demais.
Em alguns casos, o direito expressamente ele prevê essa preclusão lógica. Um exemplo se encontra no artigo 41, parágrafo 2º da Lei 8666, que determina ser a ausência de impugnação do edital causa de decadência, ou seja, né, para a maioria nós temos ali a preclusão, né? Anote-se o seguinte, que a preclusão lógica ela pode ser aplicada independentemente de expressa previsão normativa, bastando o quê? Bastando existir uma situação em que diversas condutas retratem manifestação de vontades excludentes entre si, tá? O que permitirá a conclusão de que, ao optar por determinada solução, o sujeito, então, ele rejeitou as outras alternativas. Observem, gente, que essas três formas de preclusão que nós acabamos de ver no processo administrativo, elas são bem semelhantes aos tipos de preclusão do processo judicial. Nós temos ainda a preclusão máxima. O que é a preclusão máxima, né? Ela decorre da coisa julgada. Uma vez formada a coisa julgada, extingue-se a possibilidade recursal, claro, ressalvadas as circunstâncias da ação rescisória. Por quê? Porque a ação rescisória é uma ação própria que tem como objetivo desconstituir uma decisão que não possui mais recursos cabíveis contra, tá? Voltando à preclusão máxima. Na realidade, segundo a doutrina de Carlos Henrique Bezerra, a preclusão máxima ela consiste na perda do prazo para a interposição de recurso contra a sentença que transitou em julgado, com ou sem resolução de mérito. E, por fim, nós temos a preclusão sanção, ou a preclusão punitiva, onde é possível que a preclusão seja aplicada como uma sanção a ato anterior. Imaginemos o cidadão X, ele é regularmente intimado e comparece à audiência, mas ele se recusa a cumprir o dever de depor. Então, diante dessa recusa, o juiz aplica a pena de confissão a respeito daquela matéria fática. Aplicada a pena de confissão, o cidadão X ele vai estar impossibilitado de quê? De praticar atos inclinados a provar que os fatos aconteceram de outra forma, né? Essa impossibilidade ela é fruto da punição a ele aplicada. Este é um caso em que se diz que há preclusão punitiva ou preclusão sanção. Bom, os institutos da preclusão e da prescrição, eles são iguais, né? Apesar das duas palavras serem parecidas, podendo gerar, inclusive, dúvidas quanto ao seu significado, esses institutos, na prática, eles são diferentes. A preclusão, ela consiste na perda do direito de exercer algum ato processual, enquanto que a prescrição, ela é a perda do direito de ajuizar uma ação judicial em razão do esgotamento do prazo determinado em lei. Por exemplo, prescreve em 1 ano a ação do segurado contra a seguradora, né? Que é contado esse prazo do dia em que o segurado tiver conhecimento do fato gerador da pretensão. Então, se o cidadão X ingressar em juízo após 1 ano, o juiz ele vai reconhecer a prescrição e vai julgar improcedente a demanda. Visto isto, vamos agora aos institutos legais que servem como parâmetro para assegurar a efetividade da garantia do equilíbrio econômico-financeiro previsto lá no artigo 37, inciso 21 da nossa Constituição Federal, né? Que são o reequilíbrio econômico-financeiro ou a revisão,
E o reajuste, que ele vai ter como subespécies o reajuste em sentido estrito e a repactuação. O que implica o reequilíbrio econômico-financeiro ou a revisão contratual? Implica na ocorrência de um fato extraordinário e superveniente que desequilibra a relação de equivalência entre os encargos do contratado e a remuneração, impondo o restabelecimento da equação econômica posta no início da relação contratual. Gente, independe de previsão expressa no edital e no contrato e pode ocorrer a qualquer momento. Pessoal, podemos traduzir essa relação de equivalência entre encargos do contratado e a remuneração como se ela fosse uma balança, né? O equilíbrio dessa balança, né, se dá quando a remuneração e encargos eles são mantidos horizontalmente. Então, quando ocorre um peso maior em uma das pontas, imagine uma balança, em uma das pontas, nós temos o quê? Um desequilíbrio, que pode ser tanto, né, para o contratado quanto para a administração pública. Mas, como eu sempre falo, não é qualquer alteração que ocasiona a revisão das bases inicialmente ajustadas, mas tão somente aqueles fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, que onerem, né, uma das partes, situando-se aonde, gente? Na área econômica extraordinária, conforme disciplina o artigo 65, inciso 2, a linha D da 8666. Na Lei 14.133 de 2021, que é a nova lei de licitações, o reequilíbrio ele está positivado no artigo 124, inciso 2, a linha D, e ele traz uma novidade. Lá no finalzinho ele vai falar fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis. Aí vem a novidade, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva do risco estabelecida no contrato. Lembram que a gente já falou sobre isso, matriz de risco? Então, se eu tiver lá descrito uma situação e lá está dizendo que aquela situação não é causa de desequilíbrio, ele não vai poder invocar isso porque está lá na matriz de risco. Já na Lei 13.303 de 2016, que trata da lei das estatais, a possibilidade de revisão contratual está prevista lá no artigo 81, inciso 6, gente, que é cópia, né, do artigo 65, inciso 2, a linha D da 8666. Lembrando, pessoal, que a Lei 8666 de 93, a Lei 12.462 de 2001, que é o RDC, a Lei do Pregão, elas serão revogadas após o período de 2 anos, né, da publicação da nova lei. A nova lei de licitações, a 14.133 de 2021, ela foi publicada, por incrível que pareça, no dia 1º de abril, e não é mentira, no dia 1º de abril, então, contados 2 anos, né, após esse período, essas leis elas não estarão mais em vigor, né? E uma observação, a lei do RDC, a 12.462 de 2011, ela vai ser revogada, mas a gente tem que ficar atento que essa revogação, ela não vai ser uma revogação total, é uma revogação apenas dos artigos 1º ao 47, porque a partir do 48, vai tratar das alterações de organização da Presidência da República, dos ministérios, tá? Então, a princípio, essa revogação ela será parcial, tá bom? Então, o que que nós vamos ter? Nós vamos ter que, passados 2 anos, essas leis deixarão de existir. E detalhe, com a edição dessa nova lei, nós temos a concomitância de
todas essas leis que eu falei, da 8666, da 12462, da lei do pregão. Aí vocês podem até me perguntar, tá, mas numa nova licitação, que lei que eu devo usar, né? Se eu tenho a concomitância dessas leis todas, eu uso qual? Bom, a orientação, né, várias personalidades, vários doutrinadores, pessoas, vários cursos que eu já fiz, congressos, todos eles são unânimes em dizer que a gente deve utilizar a nova lei. Por quê? Porque assim a gente já vai estar se adaptando. Porque daqui a 2 anos, 2 anos passa assim. Então, a gente já pode elaborar as novas contratações com base na nova lei, ressalvando a lei das estatais, que ela não será revogada porque ela não se aplica, né? A lei das estatais, a 13.303 de 2016, ela tem destinação própria, né? Como o nome próprio já diz, lei das estatais, tá? Então, vamos voltar ao nosso assunto. Então, a revisão de preços por meio de recomposição do equilíbrio ou reequilíbrio econômico-financeiro, ela presume um estado de crise, um acontecimento imprevisível e inevitável, ou, se previsível, de consequências incalculáveis, que implica o quê, gente? Implica no desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. É um fato excepcional e, por isso mesmo, é preciso aplicar essa revisão de forma restrita e não extensiva. Desse modo, tem-se que a revisão não é algo que ocorre periodicamente e não reflete a inflação ordinária. Esse fato gerador excepcional, ele deve ser comprovado documentalmente, tem que ser demonstrada a causa de sua incidência, ou seja, o nexo de causalidade que falamos no vídeo anterior, tá? E o TCU? Qual o entendimento do Tribunal de Contas a respeito do restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro? Bom, a Corte de Contas, ela considera que nas hipóteses expressamente previstas em lei, é possível a administração, mediante acordo com o contratado, restabelecer o equilíbrio desse contrato, né? Segundo o Tribunal de Contas da União, o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, ele se justifica nas seguintes ocorrências, né? Fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do que foi contratado. Caso fortuito, caso de força maior, fato do príncipe, que configure o quê? Área econômica extraordinária e extracontratual, né? Aí ele fala de probabilidade de perda concomitante à probabilidade de lucro. Para que se possa autorizar, né, ou que a gente possa conceder o reequilíbrio econômico-financeiro desse contrato, a administração ela tem que verificar os custos dos itens constantes da proposta contratada em confronto, né, com a planilha de custos que deve acompanhar a solicitação de reequilíbrio, que na maioria das vezes nós não vimos, isso não vem nos pedidos de reequilíbrio. Geralmente você não vê essa planilha confrontando, né? É necessário também que ao encaminhar esse pedido à administração, o contratado ele tem que demonstrar quais itens da planilha de custos estão economicamente defasados e que estão o quê? Ocasionando desequilíbrio econômico do contrato, que também não é demonstrado na maioria das vezes. É necessário também a ocorrência de fato imprevisível ou fato previsível, porém de consequências incalculáveis, que justifique modificações do contrato para mais ou para menos. Por outro lado, o reajuste, né, ou o reajustamento de preços
É conduta contratual autorizada por lei para corrigir os efeitos da inflação e a perda do poder executivo da moeda, segundo índices determinados, desde que estipulado em periodicidade, né, superior a um ano, conforme o comando da Lei 10.192 de 2001, artigo 2º, parágrafo 1º. E mais, é cláusula necessária em todo contrato, diferente da revisão. Lembra que não precisa ter cláusula expressa? O reajuste é uma cláusula, você tem que ter a cláusula do reajuste no contrato. Estabelecendo o quê? Estabelecendo os critérios, a data base, periodicidade do reajustamento de preços. Além disso, o reajuste de preços contratuais, ele só pode ocorrer quando a vigência do contrato ultrapassar 12 meses, contados de quando, né? Qual a contagem desse prazo? A partir da data limite para apresentação da proposta ou do orçamento a que essa se referir, tá? Aí nós temos o reajuste em sentido amplo, como eu já falei lá no começo do vídeo, ele vai ter as suas subespécies, né? Eu vou ter o reajuste por índice ou o reajuste em sentido estrito, que é o mais utilizado, e eu vou ter a repactuação, né? A repactuação, ela tem a finalidade de recompor o preço do contrato em virtude da alha ordinária ou econômica. Assim como o reajuste, a repactuação, ela visa recompor as perdas inflacionárias que ocorrem no período de 12 meses. A diferença é que, enquanto no reajuste se adota um índice setorial previamente previsto lá no contrato, na repactuação deverá ser apresentada pelo contratado uma demonstração analítica da variação dos componentes dos custos do contrato, né? Porque isso é um comando normativo. Ele está previsto lá no artigo 12 do Decreto 9.507 de 2018, que revogou o Decreto 2271. E nós temos também a orientação normativa 23 da AGU, que fala que o edital e o contrato de serviço continuado deverão indicar o critério de reajustamento de preços, que deverá ser sob a forma de reajuste em sentido estrito, com a previsão de índice setorial ou por repactuação pela demonstração analítica da variação dos componentes de custos, tá? A Instrução Normativa 5 de 17, lá no inciso 20, ela vai definir a repactuação como forma de manutenção, olha que legal, do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, que deve ser utilizada para serviços continuados, com dedicação exclusiva de mão de obra, por meio da análise da variação dos custos contratuais, devendo estar prevista no ato convocatório com a data vinculada à apresentação das propostas para os custos decorrentes do mercado e com data vinculada ao acordo ou convenção coletiva, ao qual o orçamento esteja vinculado, tá? E qual é a diferença entre os institutos do reajuste em sentido estrito e da repactuação? O reajuste em sentido estrito, ele se destina a contratos sem dedicação exclusiva de mão de obra, enquanto que a repactuação, ela se destina a contratos, tá, com dedicação exclusiva de mão de obra. Sobre esse ponto, eu destaco aqui as seguintes advertências de Rony Charles. Segundo este doutrinador, são justamente os serviços com dedicação exclusiva de mão de obra que exigem maior controle na aferição das propostas, inclusive com planilhas de custos apropriada.
e na fiscalização dos contratos para evitar o quê? Responsabilizações trabalhistas em detrimento da administração pública. Também é nessa espécie de contratação, serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra, que incidirá a revisão econômica ordinária, através do quê? Do instituto denominado repactuação. Justamente por quê? Porque o custo dos trabalhadores envolvidos na prestação do serviço é essencial ao preenchimento das planilhas que formaram as propostas dos licitantes. De maneira que a alteração salarial ela vai afetar substancialmente a equação do contrato. Então, pode-se afirmar que a repactuação ela é uma subespécie de reajuste que autoriza o reequilíbrio da relação econômica financeira do contrato de serviço continuado com dedicação exclusiva de mão de obra. Baseado em quê? Baseado na demonstração da variação efetiva dos custos de produção, ou seja, na variação dos elementos que compõem o custo da atividade executada pelo contratado. Daí caberá então, gente, à administração, examinar se a variação dos custos apresentada pelo contratado, ela vai estar de acordo com o mercado, procedendo-se após essa comprovação a repactuação dos valores inicialmente ajustados. O livro digital Licitações e Contratos, Orientações e Jurisprudências do Tribunal de Contas, ele apresenta, além de julgados da Corte de Contas, algumas balizas a serem consideradas para a repactuação. Somente os contratos que tenham por objeto a prestação de natureza contínua podem ser repactuados. Então, eles falam que o Instituto da Repactuação ele só deve ser utilizado para serviços de prestação continuada com dedicação exclusiva de mão de obra. E nesse livro ele fala assim que é necessária a existência de cláusula contratual, lógico, admitindo a repactuação de preços, que pode ser, gente, para aumentar ou para diminuir o valor do contrato, Na repactuação de preços, o marco inicial, ele conta-se da data da apresentação da proposta ou da data do orçamento a que a proposta se referir. Para a repactuação, como dito, deve ser apresentada a demonstração analítica de variação dos componentes dos custos do contrato, devidamente justificada, E nós temos, diante do que a legislação, a jurisprudência do Tribunal de Contas e a doutrina dispõem, nós podemos extrair que os requisitos essenciais para o reajuste em sentido estrito são existir previsão no edital ou no contrato, não haver preclusão, a preclusão aí, esteja definido o índice geral específico ou setorial a ser aplicado, verificar se cumpre a periodicidade anual e a previsão de cotação orçamentária. Por sua vez, para análise da repactuação, nós temos que observar os seguintes requisitos: a previsão no edital ou no contrato, a natureza contínua dos serviços prestados, demonstração analítica da variação dos componentes dos custos do contrato, inexistência de quê? De preclusão do direito à repactuação, observar o interregno de 1 ano, E como que surgiu a questão da preclusão em relação aos institutos da repactuação e do reajuste? Bom, essa questão nós trazemos no próximo vídeo, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Obrigada a todos pela atenção. Até nosso próximo vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que eu vou tentar responder
o mais rápido possível. E o pensamento de hoje é de Leonardo da Vinci. Aprender é a única coisa que a mente nunca se cansa, né? Nunca tem medo e nunca se arrepende. Deus abençoe a todos.